Geralmente nós ouvimos muitas vozes. Todos os dias nós estamos escutando vozes de pessoas conhecidas, de pessoas desconhecidas, de homens que têm uma instrução, uma graduação alta. E também ouvimos vozes de pessoas muito humildes, quase analfabetas. Estamos sempre escutando pessoas, homens, mulheres, pessoas mais experientes, pessoas imaturas, porque nós somos movidos a querer a opinião dos outros para nós. Nós somos, às vezes, até motivados a escutar sempre a opinião de alguém. E, inevitavelmente, nós também queremos ser ouvidos. Nós também queremos falar, queremos que as pessoas nos ouçam. Nós percebemos pelo avanço da tecnologia, cada um de nós que tem as nossas redes sociais, nós queremos que as pessoas nos ouçam. Nós somos atraídos pela voz dos outros, pelos olhares dos outros, mas também nós desejamos, no fundo, que as pessoas nos escutem, que as pessoas nos olhem, que as pessoas ouçam aquilo que a gente está dizendo, que nós estamos postando, que nós estamos afirmando. Todos nós temos opiniões, todos nós queremos falar, todos nós queremos ser ouvidos. E diante do fato em que nós temos um Deus soberano, que conhece todas as coisas, nós sempre estamos desejosos de que o Senhor nos escute. A palavra do Senhor tem sempre muitas nuances, muitas afirmações que Deus nos escuta. Salmo 40, versículo 1 diz: "Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor." Lá em Isaías 59, as Escrituras nos dizem que o ouvido do Senhor não está agravado, não está cerrado para não poder ouvir. A Bíblia também diz lá em Gênesis, capítulo de número 17, capítulo de número 21, desculpa. Diz que quando Agar e seu filho Ismael estavam no deserto, já não havia pão, já não havia água. Agar deixou o menino a uma distância e partiu para outra, porque ela não desejava ver que o menino morresse. Essa é a dinâmica. E a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus nos escuta. Mas a questão é, e o que eu quero hoje frisar, e nós? Nós escutamos Deus? Eu fiquei pensando sobre isso, matutando, tantas referências bíblicas de que o Senhor nos escuta. Isso é uma afirmação para nós, isso é para nós levarmos o nosso coração a buscar a face dEle, a orar ao Senhor, porque Ele é o Deus que nos ouve. Ele é um Deus que tem ouvidos e nos escuta. Mas Deus também tem boca e fala conosco. E Ele fala, como nós sabemos, através da sua palavra. Na oração, como nós vemos muito bem explicado, e eu me alegro de perceber que existem pessoas que dão uma verdadeira atenção para isso, que na oração nós falamos com Deus. A nossa vida com o Senhor é uma vida de relacionamento. Helena Tanuri fala muito bem sobre isso. Louvo a Deus pela vida dela, que o relacionamento com Deus é eu falar com Deus e Deus fala comigo. Porque não existe relacionamento sem conversa. E ela diz isso de uma forma muito dinâmica, explícita, clara. Nós falamos através da oração e Deus fala conosco através das Escrituras. Então, por isso que nós temos que abrir a Bíblia. E a palavra do Senhor diz, em João capítulo 10, versículo de número 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Deus fala. É só nós abrirmos os ouvidos para falar. Nem sempre Ele vai dizer aquelas coisas que nós estamos
esperando que Ele diga. Mas Ele vai falar. Agora nós temos que saber escutar. Nós temos que abrir a Bíblia. Porque a Bíblia é a voz de Deus escrita. Então nós temos que parar um pouquinho e pensar. Eu só estou falando, mas eu não estou escutando. Ou eu estou só querendo ouvir aquilo que é agradável aos meus ouvidos. E nós temos que entender que nem sempre, e na maioria das vezes, Deus não vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Deus não é nosso parceiro. Deus não é aquele companheiro de viagem. Não é nosso bajulador. Não. Deus é um Deus soberano. É o Deus Altíssimo que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 13, versículo de número 9 e 8. Portanto, ou melhor dizendo, Hebreus 3, 7, 8 e 9. Vai dizer assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, me provocaram me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Será que a gente está parando para ouvir o que Deus tem para falar? Será que nós estamos abrindo as Escrituras para ouvir o que Deus tem para nós? Porque o que consta aqui nesse livro é o suficiente. É o necessário para a nossa vida, para nós conhecermos a vontade do Senhor. Só que nós temos que abrir a Bíblia. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E o Senhor quer falar. Ele quer responder as nossas orações. Ele quer usar a nossa vida também para falar com outras pessoas. Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E que o Senhor nos ajude a compreender isso. Eu fico por aqui. Ao Senhor toda a glória e toda a honra. Gratidão por mais esse dia. E até a próxima, se Ele assim permitir.